Começando pelo contexto familiar, talvez. Os meus pais foram, em 1952, abriram uma farmácia em Monte Redondo, onde vivo atualmente. E realmente tiveram ali uma fase complicada ao princípio, porque o meu pai tinha que se relacionar, evidentemente, como farmacêutico, com o então médico. Não era uma pessoa fácil, de trato fácil, visto que era muito salazarista. E o meu pai nem por isso, não é? Era da oposição, embora discretamente, mas era. Discretamente até certo ponto, porque participava em reuniões aqui em Leiria, e eu tenho ideia disso, de sentir alguma agitação de vez em quando. Por 2 ou 3 vezes eu era muito miúda, portanto, nasci em 49. Portanto, essa década de 50, 60 talvez tenha sido a fase em que notei mais, ou senti mais esse perigo, porque por 2 ou 3 vezes entraram indivíduos lá em casa e o meu pai mandava-nos estar quietinhas e caladinhas e abriam gavetas e pesquisavam papéis e o meu pai tinha sempre panfletos. Também tinha a revista Seara Nova, que era assinante, e pronto, escondia onde podia. Nunca ocorreu nada mais do que isso, mas deu para sentir. Ele tinha, eu recordo-me que tinha na farmácia, o balcão tinha uma porta que ninguém sabia que existia, onde guardava os psicotrópicos, e era aí que também guardava muito material desse. Portanto, nunca chegaram a encontrar nada. Mas sentia isso, e depois mais tarde, já mais crescida, percebia perfeitamente que o meu pai não era nada daquele regime que estava, e tinha conversas e reuniões com amigos que iam lá à casa. Ele também vinha aqui a Leiria, e já o ouvia falar mais abertamente sobre o assunto, embora com algum recato, porque ainda era relativamente nova e não podia escorregar em coisas que revelassem esse tipo de movimentos, não é? Diga um bocadinho aquilo que fez ao longo da vida, por onde é que andou, e depois já retomamos então esta conversa tão interessante. Está bem. Então, devia ter sido isto o princípio, era? Não tem problema, a ordem que quiser. Então, eu fiz a escola primária em Monte Redondo, onde os meus pais estavam a viver. Depois fui para o Colégio Rainha Santa Isabel em Coimbra, interna, 2 anos, o Colégio de Freiras, mas só estive 2 anos porque era-me um bocadinho difícil lá estar. E então os meus pais decidiram, nessa altura, tirar-me do colégio interna, e vim estudar para o Liceu de Leiria. Aí estive, depois fiz o magistério, depois fui para Coimbra, ainda sem saber que queria ir para o magistério, fui para Coimbra novamente, já não, claro, como interna do colégio, não é? Fazer a Aliança Francesa e a Casa de Inglaterra, e estava pensando dar aulas de francês e inglês, quando o meu marido, que ali está, me sugeriu que o magistério seria um curso interessante. E eu não estava a achar interesse nenhum na altura, mesmo nenhum, mas depois lancei-me e fiz o magistério aqui em Leiria, e gostei, e fui professora durante todo o tempo necessário, e gostei bastante. Dei aulas sempre ali perto, numa povoação ali perto de Coimbrão, depois em Monte Redondo, depois na Bajuca, e depois o resto dos anos todos, 30 anos, em Monte Redondo.
Pronto, entretanto reformei-me, claro. Então, pronto, olhando um bocadinho também para a sua infância e para os seus primeiros anos, consegue descrever-me quais é que eram as suas condições de habitação? Ou seja, se também tinha irmãos, se não tinha irmãos, qual é que era a família mais próxima? Sim. Então, éramos duas filhas, portanto tenho uma irmã, tínhamos condições boas, de facto, não nos faltava nada, além de uma família muito carinhosa e um pai e uma mãe sempre muito atentos e cuidadosos connosco, e tínhamos tudo que uma criança deve ter. Brincávamos, eu sempre gostei muito de viver ali na aldeia. E, portanto, tive uma infância feliz, sem dúvida, e tudo correu muito bem. Muito bem. Então, e diga-me uma coisa, quando andava na escola, no liceu, etc., lembra-se de se havia igual tratamento entre rapazes e raparigas? Se via que as coisas foram evoluindo ao longo dos anos? Sim, foram evoluindo e muito. Eu, quando estava na escola primária, em Monte Redondo, havia um edifício, uma sala para meninas e uma sala para rapazes. Nós estávamos em salas diferentes e portanto, havia ainda essa mentalidade de que as meninas não podiam brincar no recreio de rapazes, de maneira nenhuma. Mas isso foi evoluindo rapidamente. Portanto, nos anos, a partir de 60, 65, provavelmente, já tudo isso passou a ser, penso que sim, 65, já passou a ser diferente. Depois, aqui em Leiria, já era diferente, no liceu, não é? Havia um contacto entre rapazes e raparigas, os professores muito exigentes na época, bastante exigentes, mas um ambiente bom. No Liceu Rodrigues Lobo havia um ambiente muito bom e gostei bastante. E consegue descrever um bocadinho como é que era a sua rotina diária quando estava na escola? Na escola mesmo, escola primária? Sim, ou seja, se tinha que entrar muito cedo na escola, se tinha que fazer o caminho de X de tal maneira, como é que era? Sim, eu tenho a ideia que entrávamos às 8h30. E depois era a manhã toda, eu tenho a impressão que íamos almoçar a casa e já não tínhamos aulas de tarde. Suponho que era isso. Havia muitas crianças na altura, portanto, suponho que havia amanhã, não. Quando eu andava na escola ainda era manhã e tarde. Peço desculpa. Era manhã e tarde. Devíamos sair por volta das 3, 3h30. Íamos a casa almoçar, eu morava pertinho. Mas muitas crianças não. Havia nessa altura muitas crianças que vinham a pé, descalças, de longe. Não havia transportes de modo algum. Os pais também não tinham meios financeiros para isso. Descalças, com um lanche muito fraquinho, recordo perfeitamente. Traziam um pedaço de broa, embrulhado em qualquer pano, e eram assim que viviam. Não almoçavam em casa, porque não tinham hipótese, eram de longe. E era uma população pobre, sim, com dificuldades, a maior parte, muitas dificuldades. Tinham as produções que tinham nos seus quintais, não é? As hortas, etc., mas não mais do que isso. Era uma população muito pobre. Eu recordo-me perfeitamente que iam à farmácia e não era como agora, de modo algum, o consumo de medicamentos. Também a longevidade não é como está agora. As pessoas aos 70 anos eram velhíssimas, não tinham suporte nenhum de medicamentos, nem tratamentos, não tinham nada disso.
não tinham, porque o Serviço Nacional de Saúde só foi muito mais tarde, não é? E na farmácia eram os manipulados, raramente, antigamente, nessa altura começou a surgir os antibióticos, mas para poucas pessoas ainda, não é? E, portanto, a população vivia com dificuldade. Com dificuldade. Estava-me a referir que saíam por volta das 3h30, por aí, Sim. da escola à tarde. Então, o que é que as crianças faziam depois de saírem da escola? Eu, pessoalmente, ia para casa, porque era dos poucos que viviam ali perto. Ia para casa e brincava. Os meus pais sempre tiveram cães de caça e eu brincava com os cães e fazia brincadeiras lá no espaço de terra que havia à volta da farmácia, que não é como é hoje, que está tudo muito diferente, e ia apanhar pinhões e comia os pinhões, gritava pinhões e comia com os cães. Dava um pinhão a um e comia o outro. E sujava os bolsos todos, porque chegava à casa com os bolsos completamente pretos. E isso divertia-me imenso. Pronto, e era assim uma infância feliz, sossegada. As outras crianças, não sei como seria, mas suponho que chegavam a casa alguns e iam ter que ajudar os pais no campo. Eu própria tive alunos, portanto mais tarde, claro, que vinham a pé para a escola de Monte Redondo, viviam a uns 4, 5 quilómetros, mal calçados, mal vestidos, com fome. Já eu era professora, com necessidade de se alimentarem e expostos a... Na altura não havia os perigos que há hoje também. Era tudo muito mais pacato. Mas, de qualquer maneira, aquelas crianças vinham de longe e em más condições e regressavam e iam trabalhar com os pais no campo, fazer alguma coisa, mas não eram crianças que pudessem... Brincavam à maneira deles, não é? Deviam brincar, evidentemente, mas não tinham um grande espaço para isso. Era mais para trabalhar. Então, diga uma coisa. Quando é que começou a dar aulas? Lembra-se em que ano é que começou a dar aulas? Sim, comecei a dar aulas. Eu fiz a transição do 25 de Abril, porque eu mandei sem saber se queria dar aulas de inglês e francês ou se queria fazer outra coisa. Aí perdi um pouquinho de tempo. Então, tive um ano, fiz o primeiro ano antes do 25 de Abril e depois o segundo ano a seguir ao 25 de Abril. Portanto, 74, 75, não é? Comecei a dar aulas em 75. Quais eram as suas condições no trabalho? Agora, aí é que também já se torna tudo diferente. Porque os 2 primeiros anos fui para a escola da Hervedeira, que era uma escola sem grandes condições. Tinha o básico, só o básico, não havia... um ano tinha o primeiro e o segundo ano, no outro ano tinha o terceiro e o quarto, mas não havia, de modo nenhum, material didático como há agora, nem coisa que se pareça. Tínhamos nós que o fazer, improvisar, fazer, tínhamos também estudado para isso. O local de trabalho era pobre. Nós, professores, é que tínhamos que limpar as salas. Não tínhamos casa de banho. Era uma coisa improvisada, indescritível. Não tínhamos onde almoçar, tínhamos que levar a comida de casa e comer lá sentadas, assim, com algum desconforto. E eu, por exemplo, entretanto, casámos em 72, eu estava grávida da primeira filha e eu, bem grávida, tinha que lavar o chão. Porque não havia quem lavasse. E a outra colega lavava a sala dela. Por vezes os pais iam-nos ajudar. Havia umas mães simpáticas que às vezes nos iam ajudar.
Depois estive aí 2 anos, depois fui para Monte Redondo, onde estive 1 ano, já era diferente, porque era sede de freguesia, já era diferente. Já havia outras condições, havia casas de banho para professores e para alunos, as salas tinham outros materiais, já, material didático tive mais moderno, digamos, e estava bem. Se bem que quem chegava de novo tinha turmas assim inexplicáveis. Eu, nesse ano que estive em Monte Redondo, tive uma turma de segundo ano, todos repetentes, 38. Não foi fácil. E eram alguns difíceis. Pronto, depois fui para a Bajoca, onde gostei imenso de estar. Também já é uma escola muito, muito boa, agradável. Já tínhamos aí uma comissão de pais, que era uma coisa muito avançada na época. Em Monte Redondo não havia ainda. Na Bajoca já havia uma comissão de pais, que nos iam perguntar constantemente se era preciso alguma coisa, se precisávamos de alguma coisa. Estava muito bem. E depois regressei a Monte Redondo, o resto da minha época de professora. Muito bem. Então, pronto, com base naquilo que me contou até agora, posso presumir que não emigrou? Não, em altura não. nenhuma. Teve familiares ou amigos que tivessem emigrado? Sei que ainda era muito novinha, mas lembra-se se o teu pai tinha colegas e amigos que tinham emigrado? Não, emigrado não propriamente, não tive familiares que tivessem emigrado. O meu pai tinha um irmão a viver em Angola. Depois para lá também foi um primo meu que eles acabaram de criar, esses meus tios, e em Luanda. E de resto não tive familiar nenhum, não, acho que não, imigrante. Não, o meu pai não pensou nisso também, recordo que não era ideia dele, não era ideia. Talvez também porque já tivesse família constituída, não é? Mas havia na época muitas pessoas a ir para o Brasil, principalmente, para a França. A população de Monte Redondo estava, sei lá, 40%, 50% eram imigrantes. Pelo menos iam os homens, depois regressavam e levavam a família, ou a família mais tarde. Sim, mas havia muitos imigrantes em Monte Redondo. E na Bajoca então nem se fala. Muita imigração. Já falámos um bocadinho sobre o que era a sua rotina antes do 25 de Abril e tudo mais, sei que era pequenita. Lembra-se de algum movimento associativo na altura que se calhar o seu pai até pertencia ou que ouvia falar? Sim. Quer contar-nos um bocadinho? Sim, tenho presente que o meu pai muitas vezes saía ao fim da tarde, de vez em quando saía, vinha até a Leiria para se reunir com amigos da oposição, evidentemente, e mostrava-se muitas vezes revoltado com o regime, embora sempre com muita descrição, como eu disse, à nossa frente, mas muito revoltado com o regime, porque houve, entretanto, a morte de Humberto Delgado, que o marcou muito, e vinha a reuniões, assinava a revista Seara Nova, que desapareceu completamente lá de casa. Tenho imensa pena não ter conseguido ficar com alguns exemplares, porque era uma revista que não era muito bom ter em casa, não é? E depois em Monte Redondo também tinha amigos com os mesmos ideais, com quem conversava bastante. Sim, senti isso. E então realmente eu notei lá em casa que por 3 ou 4 vezes houve assim uns desacessos, mas felizmente nunca
nunca houve mais do que isso. Mas tinha amigos na prisão, sim, tinha. E lembra-se se o seu pai alguma vez tinha ido visitar esses amigos que estavam presos? E depois já podemos falar um bocadinho mais disso à frente, mas relacionado com o Forte de Peniche. Disseram lá que os amigos do seu pai estavam presos? Sim, eu penso que sim, mas realmente eu não posso dizer com toda a certeza que ele os ia visitar. Se foi, eu não me apercebi na altura. Mas pelo menos falar disso, falava. Sim, falava. Com o doutor, na altura, o doutor Rocha Silva, daqui de Leiria, o doutor Greda. E não sei se me lembro mais. O doutor Zé Gonçalves, esse então, foi meu professor de História aqui no Liceu. Ui, eu estava-me a esquecer da figura principal. O doutor Zé Gonçalves era uma pessoa muito carismática. Ele era da oposição e a esposa, suponho que não era, tenho ideia disso, era uma pessoa assim muito fechada. Também foi minha professora depois do magistério e no liceu. O doutor Zé Gonçalves era uma pessoa, esse não tinha problemas nenhuns. Nos corredores do liceu, ele falava abertamente, tinha quase lutas corpo a corpo com a doutora Helena Carvalhão, que nos fazia olhar para ficar assim, de boca aberta, porque ele não tinha problema nenhum. Inclusive ele sabia que ia dizer aquelas coisas à sua maior inimiga, porque ela era professora de História, também foi minha professora, e ele dizia aquelas coisas abertamente. Ele sabia perfeitamente que daí a 3, 4 dias tinha lá a PIDE a fazer-lhe perguntas, mas não se importava nada. Era extraordinário esse senhor. Então, recorda-se bem da presença da E eram muito amigos, mesmo amigos do peito. Eles, o meu pai e o doutor Zé Gonçalves, muito amigos. Eles cumprimentavam-se com um abraço profundo, muito engraçado. E depois também eram os dois caçadores. Também acontece que, como caçador, o meu pai tinha mais hipótese de se relacionar com pessoas com os mesmos ideais. A propósito dos torneios de tiro aos pratos, a propósito de tiro à caça, aquilo era um aproveitamento de tempo para mais um bocadinho de conspiração e de conversa. O doutor Zé Gonçalves, todas as semanas, ia à nossa casa, a propósito da espingarda e das experiências dos tiros e não sei o quê, mas aquilo não era bem para isso. Ontem, em uma entrevista com a secretária do Rocha Silva, Sim. ela comentou sobre algumas visitas, né, que ele recebeu do Mário Soares. Sim. Teria o seu pai também teve contato com essas figuras? Não me recordo que tivesse com o Dr. Mário Soares, não me recordo, não. Ele era muito... tinha livros dele em casa e estão lá, mas apreciavam imenso, mas contacto físico, suponho que não houve reunião nenhuma com ele. Com o Dr. Rocha Silva, sim, muito. Muito. Estávamos há bocado a contar vários episódios em que a PIDE entrou em vossa casa. Lembra-se que se eram figuras que reconheciam aqui nas ruas, lá na terra? Não. Eram pessoas desconhecidas que entravam desconhecidas. Se bem que lá na terra havia pessoas ligadas à PIDE, informadoras, havia muitos. Um deles o tal médico.
era difícil realmente lidar. Farmacêutico-médico era uma coisa complicada, mas lá se conseguiam equilibrar. Mas havia outros, havia um contabilista na altura que tinha fama de ser um bom informador. E mais talvez outros que eu não tenho ideia, mas conhecidos, os que entravam lá em casa, meus conhecidos não eram. Miúda, também não tinha hipótese de estar muito, claro, estava ali quietinha no sítio, mas não percebi que o meu pai tenha dito que era este ou aquele fulano lá da terra, não. E lembra-se, ou seja, estamos a falar um bocadinho acerca do seu pai, e qual é que era a reação da sua mãe e o papel da sua mãe aqui nesta... Ficava amedrontada, evidentemente, bastante amedrontada, muito receosa, mas achava que o meu pai estava no caminho certo, embora ficasse receosa. Achava isso, sim. E ainda antes de passarmos para a própria dia do 25 de Abril, queria perguntar-lhe se tem memória de algumas greves ou revoltas durante este período, por exemplo, da revolta da Marinha Grande, em 34, ainda não era nascida, mas se lembra de memórias ou de conversas que surgiram? Não, tipo não me lembro. Okay. Sou sincera que não me lembro. Não tem problema. Então passemos agora para o dia 25 de Abril de 1974. Queria perguntar-se do que é que se lembra desse dia. Que memórias é que tem? Olha, eu estava foi interessante, vir para aulas no magistério aqui em Leiria, já não saí de casa, porque entretanto houve aquelas notícias todas e pronto, e foi um ponto hilariante, não é, para os adeptos do 25 de Abril, da Revolução. Foi um dia de felicidade. Só não cantavam, não batiam palmas, mas sentia-se felicidade naquele movimento. E como é que tomou conhecimento? Também foi a partir da rádio? Foi alguém que lhe contou? Não, foi lá em casa a partir da rádio, sim. Aquilo estava tudo em movimento. Tem memórias de movimentações militares aqui na zona nessa altura, nesse dia, particularmente? Não tenho muita memória, não. Sei que conversavam, logo ligavam uns aos outros, não é? A fazer análises do que estava a acontecer, mas não tenho ideia disso. E recorda-se se o seu pai foi naqueles dias a seguir ao 25 de Abril para a zona do Forte Peniche, sabendo que tinha lá amigos? Não sei, não consigo dizer sim se não, mas não sei mesmo, mesmo. Qual foi a reação do seu pai que estava de facto na oposição? Felicidade absoluta, uma felicidade, até porque nessa altura aconteceu que o meu marido ia para Angola, não é? 2 anos, isso era um motivo mais um motivo de revolta e, portanto, já tinha ido para Angola, já tinha feito Angola, mais um problema para o meu pai, porque era uma revolta enorme, que os rapazes fossem para a guerra, não é? Naquela época, foi horrível. Já tinha regressado, sim, e claro que já tinha regressado, e portanto foi uma alegria imensa, um sossego, um descanso, uma vontade enorme de deitar aqueles indivíduos todos abaixo, não é? No 25 de Abril, agora de cabeça eu tinha mais ou menos que idade? 25 de Abril eu nasci em 49, 74, portanto tinha 21 anos. 21 anos. Não é? 21
Por aí. Exato. Estava nos seus 20 aninhos. Nessa altura já chegou a participar em alguma manifestação ou atividade política durante a semana onde se praticou? Aqui no magistério houve, no meu segundo ano de magistério, portanto já era primeiro ano do 25 de Abril, a diretora do magistério, que não me ocorre agora o nome, mas muito conhecida, era do MRPP, organizava manifestações pela cidade. Eu recordo-me que ainda participei numa e depois mais não, porque entretanto fiquei grávida, sim, da primeira filha e portanto não participei, parei por aí. Mas ela sim organizou bastantes reuniões. A doutora não me recordo. Lembra-se consegue dizer-me quais é que foram as principais mudanças políticas e sociais pressentidas na sua terra aqui em Leiria, no geral? Nos primeiros tempos depois do 25 de Abril? Sim, notaram-se diferenças, claro, as pessoas falavam com outra abertura, não é? Já não havia havia uma vontade de mudança, ao fim e ao resto a ideia que as pessoas todas mais pessoas tinham vontade de mudança do que parecia, porque viviam naquela pobreza, naquele marasmo, não é? Sem cultura, a maior parte, e portanto sentiram nessa altura poder pôr um pé à frente e fazer uma vida diferente. Lá propriamente na aldeia, entretanto o tal médico foi-se embora e veio um médico muito agradável, pessoa diferente, não da oposição ou deixar de ser, mas uma pessoa muito sensata, e a vida já se tornou diferente, porque na aldeia, nessa altura, tudo girava, como sabem, como já ouviram, à volta do padre, do médico, não é? Pronto. Depois já começou a ser diferente. As pessoas começaram a ter outra expressão, a falar das coisas. Também, socialmente também melhorou. Surgiu o Serviço Nacional de Saúde, entretanto. As pessoas começaram a melhorar o estilo de vida, as condições de vida. Sim. Aqui em Leiria também, claro. Mais ainda, como cidade, não é? E eu queria perguntar uma coisa depois, antes de continuarmos com esta, agora no pós-25 de Abril, queria perguntar se lembra de alguma propaganda, panfletos, etc., que o seu pai tinha guardado, que tinha em casa ou na farmácia, se lembra qual é que era o teor dessas mensagens, desses panfletos? Pois, isso é difícil, porque as minhas memórias não são muito fartas. Pois, a marcação de reuniões, evidentemente, não é? E uma ou outra expressão escrita sobre a vida que se estava a ter e que tinha que ser mudada. Mas a Seara Nova era um instrumento pragmático já nisso, não era? Porque tinham lá tudo e mais alguma coisa. Pronto, e de resto não me recordo mais nada assim concretamente. Então, falamos já um bocadinho do próprio dia 25 de Abril. Logo a seguir dá-se o 1º de Maio. Tem memórias do 1º de Maio aqui na zona? Também não tenho muitas. Do 1º de Maio. E sabe, não sei se não sabe responder a isto, mas que tenho curiosidade em saber quais é que foram as primeiras impressões em relação à MFA, tanto suas como do seu pai. Boa impressão. Sim, boa impressão. Confiávamos todos neles, não é? Havia uma confiança de que aquele movimento
ia de facto mudar o sentido do país. E havia confiança nisso. E lembras-te de episódios de greves depois do 25 de Abril aqui na zona? Ah, sim. Greves, sim, havia greves. Depois do 25 de Abril e mais tarde, mas mesmo na altura do 25 de Abril, sim, eu lembro-me de ouvir falar de greves nessa altura. Mas não lhe sei dizer, na Marinha Grande havia com mais facilidade greves. Depois, mais tarde, depois já era diferente, mas eu como professora também fiz várias vezes greve, muitas vezes, quando estava já em Monterredondo, porque, enfim, olha, por aquilo que está a acontecer agora também, mais ou menos, ao fim e ao resto. E sabendo, pronto, Leiria um bocadinho maior do que a sua terra, lembra-se de haver ou de se falarem sobre ocupações de terrenos agrícolas? Lembro-me de ouvir falar. Lá não ocorreram, não. Mas lembro-me de ouvir falar, sim, no Alentejo ocorreram na zona sul do país, não é? Abaixo de Lisboa, principalmente, muitas ocupações. Lembro-me disso, de ouvir falar. E acompanhou o processo de legalização dos partidos políticos entre o outono e o inverno de 74? Se lembra desse processo todo? Não acompanhei. Saberia dizer, assim no conselho, qual que era o partido que tinha mais força, que era considerado o mais... Da oposição. Já era o Partido Socialista. Era o partido mais forte na altura. Sim, o Partido Socialista. Embora o Partido Comunista também tivesse bastantes adeptos. Naquela povoação lá perto do Coimbrão, houve reuniões com Álvaro Cunhal, lá mesmo no Coimbrão. Recordo-me de ouvir falar nisso, meu pai falava nisso. Mas o meu pai não era Partido Comunista, era Partido Socialista. Ele fazia alguma diferença entre isso. E de resto, não me lembro assim de... Recorda-se do seu pai, já no pós-25 de Abril, do seu pai participar em reuniões, em movimentos, em greves? Não, em greves não. Não tenho ideia que tivesse participado. Mas em reuniões, naturalmente que sim. Com os mesmos amigos do antes do 25 de Abril, sim. Continuaram todos muito unidos após o 25 de Abril. E lembras-te da primeira vez que votou? Eu não me lembro muito bem, mas votei de certeza. Mas não me recordo de ter votado, mas com toda a certeza que votei no partido que figurava lá em casa. Com toda a certeza. Lá em casa, porque era aquele que nós, nesse ambiente que se vivia. E recorda-se, ou do próprio dia, ou de ouvir o seu pai a comentar, depois mais tarde, do dia da promulgação da Constituição da República Portuguesa? Lembra-se de todo esse processo? E qual é que era a opinião? O que é que achou na altura quando, tanto você como o seu pai olharam para a Constituição e acharam que era aquilo que queriam mesmo? Ou se havia ali coisas que não estavam perfeitas? Provavelmente que havia coisas que não estavam perfeitas, pois. Provavelmente isso. Mas eu sou sincera, eu não vivia nesse ambiente em que o meu pai era oposicionista, mas eu própria não era muito adepta de grandes confusões, nunca fui. Sei qual é a minha orientação política, claro, mas nunca fui adepta de participar. Agora, olhando em perspectiva,
como é que caracterizaria a evolução, tanto política, social, económica, cultural também, do concelho onde vivia durante os anos seguintes ao 25 de Abril? Ou seja, 74, 65, 76. Pois, evoluiu bastante, o aspecto social, como já falámos há bocadinho. Politicamente as pessoas também estavam muito mais à vontade, já se podia falar, tínhamos noção disso, agora já se pode falar, já se pode conversar. E qual foi o outro item? Também a nível cultural. Sim, também, a nível cultural também. Entretanto, havia aqui peças de teatro que começaram a ser representadas em Leiria. A nível de música também o conservatório, entretanto, ainda não vi, depois abriu o conservatório, mais tarde. Sim, realmente houve uma evolução grande, em todos esses aspectos, uma evolução grande. Se pensarmos que para trás estava tudo fechado na sua caixinha e que as pessoas não podiam falar, não podiam movimentar-se, não é? Se tivessem mais do que 3 ou 4 pessoas na rua a conversar, já era um perigo. Portanto, nesse aspecto, evoluiu imenso. E se calhar agora, sabemos que para o ano, o 25 de Abril faz 50 anos. Acha que é importante ainda celebrarmos esta data? Acho. E porquê? Acho que sim, acho que é importante. É uma data que deve ser sempre celebrada, não é? De qualquer modo, como tenham as coisas modificado de lá até agora, para bem, para mal, etc., acho que essa data é uma data que se deve respeitar. E celebrar-se, sim, sempre. Porque só não pensará assim quem não viveu antes do 25 de Abril e não teve a percepção de como era a vida. Há muita gente que não tem. Muitos jovens, mesmo hoje a nível de jovens de 18, 20 anos, o 25 de Abril é assim uma coisa... O que é isso? Talvez esteja pouco esclarecido. Mas é bom que se continue a esclarecer os jovens a nível de liceu e de escolas, e até às vezes vêem-se pessoas com 20 e tal anos, mas o que é isso do 25 de Abril? O que é que aconteceu? Não estou a perceber, não é? E não sei porque isso não está explorado como devia estar, acho eu. E como continuação desta pergunta, que memórias é que lhe desperta então esta memória, ou seja, que emoções e que sentimentos é que desperta esta memória do 25 de Abril? A emoção que houve de transformação, do à vontade das pessoas, foi enorme. E também trouxe condições de vida diferentes, mas o próprio 25 de Abril, sim, trouxe muitas emoções na altura. Foi uma festa para quem estava com alguma informação do que era importante haver no 25 de Abril, foi uma festa. Não sei se tem mais alguma memória assim mais marcante que queira partilhar connosco antes de... Algum fato curioso, que tem marcado bastante esse período para você? Não sei, olha que o meu avô era um republicano de Gema, que pôs o nome de Afonso ao meu pai exatamente por ser um republicano de Gema, e nós, por curiosidade, temos um Afonso Costa Neto. Eu até brinco com ele acerca disso. Sim, o meu pai também já nasceu nesse ambiente. Uhum. É verdade. Também já vem lá de trás. É interessante pensar nisso tudo. É interessante. Mas, facto curioso, assim, uma coisa diferente, penso que não tenho mais nenhuma, porque depois também tive aqueles 2 anos no colégio e foi numa idade em que eu me poderia ter apercebido alguma coisa, mas estava lá fechadinha, não é? E só vinha a casa nas férias, para a minha grande tristeza.
Mas provavelmente nessas alturas, pois eu e estava a minha irmã, portanto os meus pais estariam muito mais à vontade nessa altura, lá para as suas movimentações. Não tinha as filhas em casa para poderem ver alguma coisa, ouvir coisas perigosas. Pronto, e de resto não me lembro de mais nada.